Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é um verdadeiro quebra-cabeça, viu? Especialmente para advogados brasileiros que atuam com o direito internacional. Um quebra-cabeça e tanto. A estrutura da família sob a ótica da lei italiana. Exato. A nossa missão aqui é bem clara. A gente vai destrinchar, artigo por artigo, do 74 ao 78 do Código Civil Italiano. As fontes são o próprio Codice Civile. Isso mesmo. A ideia é montar, peça por peça, esse mapa de quem é quem na família para a lei italiana. E, claro, entender as implicações práticas disso. Que são muitas. Principalmente em casos de dupla cidadania, heranças, casamentos. Exatamente. E para não ficar só na teoria, que tal a gente usar um caso prático para guiar nossa conversa? Ótima ideia. Vamos pensar, por exemplo, no Sr. Rossi. Um ítalo-brasileiro, morou no Brasil, mas faleceu lá na Itália. E detalhe, sem deixar testamento. Certo, o cenário clássico. E ele deixou uma filha do casamento, um filho de uma relação fora do casamento e um sobrinho muito próximo que cuidou dele nos últimos anos de vida. Perfeito. Cada artigo que a gente discutir vai nos ajudar a entender quem tem direito ao quê na herança dele. Excelente, temos nosso caso guia. Então vamos começar pela peça fundamental desse quebra-cabeça, né? A borda que define todo o resto. Artigo 74. O que, afinal de contas, é parentesco para a lei italiana? O artigo 74 diz que parentesco ou parentela é o vínculo entre pessoas que descendem de um mesmo ancestral. Certo. E o que me chama atenção logo de cara é que o texto faz questão de dizer que não importa se a filiação foi dentro ou fora do casamento, ou se é por adoção. Sim. Parece meio óbvio hoje em dia, mas imagino que nem sempre foi assim. De forma alguma foi óbvio. O que é fascinante aí é o peso da reforma de 2013. Ah, sim. Pensa no que isso significa na prática. Sabe, antes de 2013, a lei italiana criava basicamente duas classes de filhos. Sério? Sim, os legítimos, nascidos no casamento, e os naturais. Nessa mudança não foi só um ajuste técnico, foi uma revolução. Com uma revolução mesmo. Redefiniu a dignidade e os direitos de milhares de pessoas. Alinhou a lei com a realidade de que família é sobre vínculo, né? E não sobre o estado civil dos pais. Então, no caso do nosso senhor Rossi, essa reforma é Crucial. quer dizer que, perante a lei, a filha que ele teve no casamento e o filho que ele teve fora estão em pé de igualdade absoluto para a sucessão? Absoluto. Nenhuma distinção entre eles. Nossa. É uma equiparação total do status de filho. Mas, e aqui entra um detalhe importante que a fonte destaca. Há uma exceção que pode pegar o advogado desavisado. Qual? O vínculo de parentesco não surge na adoção de maiores de idade. Opa! É aqui que a coisa fica realmente interessante. Por que essa distinção? Se eu adoto alguém, não importa a idade, não estou criando um laço de família? A lógica por trás é diferente. A adoção de menores na Itália, como aqui no Brasil, visa dar uma família a quem não tem, Certo. criando todos os laços de parentesco. Já a adoção de maiores de idade, regida lá pelos artigos 291 e seguintes, geralmente tem outras finalidades. Que tipo de finalidades? Muitas vezes é para garantir a transmissão de um sobrenome ou para fins puramente sucessórios, tipo beneficiar alguém que cuidou de você na velhice. Entendi. A lei entende que são institutos com propósitos distintos. E por isso, a adoção de um adulto não cria um vínculo de parentesco com os demais parentes do adotante. Ah, O adotado se torna filho do adotante, mas não neto dos pais dele, por exemplo. entendi. É uma ferramenta jurídica com um objetivo bem mais específico. Bom, agora que a gente tem a definição de quem faz parte do quadro, vamos entender como a lei organiza essas pessoas. Certo. Os artigos 75 e 76 falam em linhas e graus. Parece até uma aula de geometria. E a precisão é quase matemática mesmo. O artigo 75 simplifica tudo em duas categorias: linha reta e linha colateral. Certo. Linha reta é intuitiva. São as pessoas que descendem umas das outras. Bisavô, avô, pai, filho. Isso, uma linha vertical direta. Já a linha colateral é para aqueles que não descendem um do outro, mas têm um ancestral em comum. É o caso dos irmãos que têm os mesmos pais, ou primos que têm os mesmos avós. Exatamente. Ok. Linha reta é a espinha dorsal da família.
A linha colateral são os ramos que saem dessa espinha. Mas a parte que sempre gera confusão, para mim pelo menos, é o cálculo dos graus do artigo 76. Sim, é um ponto comum de dúvida. Na linha reta, a fonte diz que se contam as gerações excluindo o ancestral. Pai e filho, uma geração, primeiro grau. Avô e neto, 2 gerações, segundo grau. Até aí, tudo bem. Tranquilo. Mas na linha colateral, a fórmula é: sobe-se até o tronco comum e desce-se até o outro parente. Porque irmãos que são tão próximos acabam sendo parentes de segundo grau? Parece contraintuitivo. Essa é uma dúvida excelente e muito comum. A chave é entender que a lei não está medindo afeto, sabe? Entendo. Ela está medindo a distância genealógica de forma objetiva. E essa fórmula de subir e descer é a única maneira de criar um padrão que funcione para todas as relações colaterais. Certo, um padrão. Vamos aplicar no caso dos irmãos. Partindo de um irmão, você sobe uma geração até o pai ou a mãe, o tronco comum. Passo 1. Isso, primeiro passo. Depois você desce uma geração até o outro irmão. Esse é o segundo passo. 1 mais 1, 2. Por isso são parentes de segundo grau. Agora a lógica fica mais clara. Não é uma nota de 0 a 10 para proximidade. É um mapa de rotas. Cada passo entre gerações é um grau. Exato. Vamos testar com o sobrinho do nosso Sr. Rossi. Para calcular o grau entre eles, eu parto do sobrinho. Isso, vamos lá. Do sobrinho, eu subo 1 degrau para o pai dele, que é irmão do Sr. Rossi. Esse é o primeiro passo. Do pai do sobrinho, subo mais 1 degrau para o avô do sobrinho, que é o pai do Sr. Rossi, e o tronco comum, segundo passo. Perfeito. E do avô, eu desço 1 degrau para o Sr. Rossi, terceiro passo. Então, tio e sobrinho são parentes de terceiro grau. Perfeito. O cálculo é exatamente esse. E para primos que compartilham o mesmo avô, o caminho seria? Deixa eu tentar. Do primo 1 sobe para o pai, 1, sobe para o avô comum, 2, desce para o tio, 3, desce para o primo 2, 4. Quarto grau. Certíssimo. E é fundamental que o advogado domine isso, porque como a fonte deixa claro, esse cálculo não é um exercício acadêmico. Certo. É aqui que a matemática encontra o direito de forma brutal. Brutal é uma boa palavra. Imagina a cena num tribunal italiano decidindo a herança do Sr. Rossi. Sei. O juiz não está olhando foto de família ou ouvindo quem era mais próximo afetivamente. Não. Ele está com a lei na mão, aplicando essa fórmula matemática fria. No nosso caso, os filhos do Sr. Rossi são parentes de primeiro grau. O sobrinho é de terceiro. Certo. Na ausência de testamento, a lei de sucessões cria uma fila e os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Então, Os filhos herdam tudo. O sobrinho, mesmo tendo cuidado do tio, legalmente não recebe nada da herança legítima. nossa. A frieza desse método é o que garante a segurança jurídica. Ok, essa ferramenta de cálculo é poderosa e define destinos. Mas até onde a lei se importa com isso? Quer dizer, eu posso usar essa fórmula para calcular meu parentesco com um primo distante que vive na Itália. Mas existe um ponto em que o laço de sangue se torna tão tênue que, para o direito, ele, simplesmente deixa de existir? Existe. E essa é a função do artigo 77. Ele estabelece uma fronteira, um limite. E qual é esse limite? A lei diz: não se reconhece o vínculo de parentesco além do 6º grau. É uma linha de corte bem pragmática. Então, um parente de 7º grau, mesmo que eu consiga provar a árvore genealógica, é um estranho perante a lei italiana, para a maioria dos casos. Em regra, sim, salvo raríssimas exceções previstas em lei, como alguns impedimentos para casamento, mas para os principais efeitos jurídicos, Sucessão, por exemplo? exato, especialmente os sucessórios, o parentesco acaba no 6º grau. E isso tem uma consequência enorme. Imagina. O artigo 572 do Código Civil diz que, na sucessão legítima, a herança vai para os parentes até o 6º grau. Se não houver nenhum parente dentro desse limite, O que acontece? quem herda é o Estado. A lei basicamente diz: nossa busca por herdeiros para aqui. Isso cria uma fronteira muito clara entre a família legal e a família biológica ou afetiva. Exatamente. Agora, para completar nosso mapa, falta uma última camada. A que surge não do sangue, mas do casamento.
o artigo 78, sobre a afinidade. Isso. Basicamente, a oficialização jurídica do sogro, da sogra, dos cunhados. Exato. São os parentes por consideração que ganham status legal. E a regra para definir afinidade é de uma simplicidade elegante. Ela espelha o parentesco. Como assim? O artigo diz que na mesma linha e no mesmo grau em que uma pessoa é parente do seu cônjuge, ela é sua afim. Ah, então minha sogra é minha afim de primeiro grau em linha reta, porque ela é parente de primeiro grau em linha reta da minha esposa. Perfeito. E meu cunhado, que é irmão da minha esposa, é meu afim de segundo grau em linha colateral? A lógica se transporta diretamente. Perfeitamente. A estrutura do parentesco de um cônjuge é como um carimbo que se aplica ao outro, criando afinidade. Mas é aqui que surgem algumas regras curiosas e muito importantes na prática que a fonte aponta. A primeira que me chamou a atenção: a afinidade não acaba com a morte do cônjuge que a originou. Isso é muito contraintuitivo. É, né? A pessoa com quem eu tinha o elo principal se foi, mas o vínculo com a família dela permanece. Quer dizer que minha sogra é minha sogra para sempre. Legalmente, sim. O vínculo jurídico com sogros, cunhados, etc., sobrevive à morte. Mas por quê? A razão por trás disso é a preservação de uma certa estrutura e respeito familiar que o casamento criou. Isso tem implicações práticas, por exemplo, em impedimentos para um novo casamento. Certo. No entanto, a fonte ressalta o contraste. O vínculo de afinidade cessa se o casamento for declarado nulo. Peraí, isso é fascinante. Se o casamento é anulado, a afinidade desaparece retroativamente? É como se a lei apertasse o botão de desfazer. Exatamente. Quer dizer que, legalmente, seu sogro deixa de ser seu sogro como se nunca tivesse sido? Exatamente. A nulidade atinge o ato que deu origem a tudo. Se o ato originário é desfeito, todos os seus efeitos, incluindo a afinidade, desaparecem. Nossa! Salvo algumas poucas exceções para proteger os filhos, claro. É como uma máquina do tempo jurídica. A morte dissolve o casamento para o futuro, mas a nulidade apaga o passado. As implicações disso podem ser enormes. Entendi. E o segundo ponto, que parece um trava-língua jurídico: a afinidade não gera afinidade. O que isso quer dizer na prática? Essa regra é um firewall jurídico fundamental para impedir o caos. Firewall jurídico? Gostei. Significa que os seus parentes por afinidade, ou seja, a família do seu cônjuge, não se tornam afins dos seus parentes de sangue. Certo. Em termos práticos, os pais da noiva e os pais do noivo não se tornam parentes entre si perante a lei. Ah, tá. Os concunhados, os maridos de duas irmãs, não são afins um do outro. A lei traça uma linha muito clara. Seu vínculo de afinidade é exclusivamente com os parentes de sangue do seu cônjuge. Ponto final. Entendi. Sem essa regra, teríamos uma cadeia infinita e impraticável de relações jurídicas. Exatamente. Então, vamos recapitular a montagem do nosso quebra-cabeça. A gente começou com a definição moderna e inclusiva de parentesco do artigo 74, que trata todos os filhos como iguais. Isso. Depois, com os artigos 75 e 76, traçamos a grade do mapa, aprendendo o método preciso para calcular os graus de parentesco. Uhum. O artigo 77 nos mostrou a borda do mapa, o limite do sexto grau, onde a relevância jurídica da família termina. A fronteira final. E, por fim, com o artigo 78, adicionamos a camada da afinidade, com suas regras bem específicas sobre como ela nasce, como sobrevive à morte e como não se multiplica. E o ponto central para o profissional que nos ouve é entender que nenhuma dessas peças é meramente teórica. Não mesmo. São ferramentas de trabalho. Dominar o cálculo dos graus, entender a diferença entre a adoção de um menor e o de um maior, saber que a afinidade persiste após a morte. Tudo isso Define quem tem direitos e deveres na vida civil italiana. Para um advogado brasileiro que atua no inventário, num processo de cidadania ou num divórcio com elementos italianos, Sim. conhecer esse mapa não é um diferencial, é uma necessidade absoluta. E fica uma reflexão final que me parece inevitável depois dessa conversa. Qual seria? Ao estabelecer uma fronteira tão fria em matemática no sexto grau, e ao definir a família com essas regras tão precisas, a lei cria uma família jurídica que nem sempre corresponde à família de coração, né? Com certeza.
Como essa fronteira legal tão rígida dialoga com os laços afetivos e sociais que, como no caso do sobrinho do Sr. Rossi, muitas vezes a ultrapassam. É uma tensão que o direito sempre enfrenta. Uma ótima reflexão. Agradecemos a atenção de todos. Se esta análise aprofundada foi útil, considerem se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos temas.